Bom, muito bem, vamos lá então, pessoal, para mais um webinar aqui, onde a gente vai ter a oportunidade de aprender sobre assuntos interessantíssimos aqui, né? O design de startups. E é uma pessoa muito especial aqui, o Fábio, não apenas aplica isso, né, já aplicou bastante como consultor, já implementou aí muitas organizações, mas também possui cursos desse método desenvolvido por ele. E um livro que está lá na Amazon, um livro muito bacana, vai falar um pouquinho aqui sobre o livro também. E antes de começar, eu acho que é interessante a gente pensar nessa perspectiva, né, de inovação, inovação em modelos de negócio, inovação em produto, em serviços, né? Até foi o tema do webinar passado, com o professor Rosenfeld sobre a gamificação de modelos de negócio, que era uma outra abordagem ali, mas aquela ideia de ter o design, produto, serviço. E por mais que tenha um grande número de métodos, né, a gente fica procurando um método ali que possa realmente ajudar a sua organização no passo a passo, né? Nem todo mundo é especialista em conhecer todas as ferramentas, design thinking e tudo mais, né? Até tem uma parte de design thinking aqui também, né? Acho que o Fábio vai contar aí para gente. Mas você olhar um método estruturado como o AD Startup aqui, é muito bacana, porque aí você já sai usando, você já sai com ele ali na mão na massa, né? Uma coisa é, às vezes, a gente olhar padrões, standards, né? Mesmo na gestão de projetos, você vai lá e dá uma olhada num standard do PMI, num standard da Axelos, mas aí você fala, poxa, e agora? Aí quando você vai, talvez, para um método mais proprietário, tem até um livro lá, o Método de Sucesso de Projetos, né? Que tem 10 passos lá para o projeto e tal, o One Page Project Manager, enfim, ele operacionaliza aquela coisa toda de uma maneira que a pessoa seja guiada, né? A organização e a sua equipe seja guiado, e isso é uma coisa que eu gostei bastante do A-Design aqui, startup. Então, vamos lá, Fabião, começa aí, fala de você também, Mário, e aí depois a gente passa para a apresentação. Fala um pouco de você. excelente, meu amigo. Uma honra, né, começar aqui te agradecendo pelo espaço. Uma honra estar aqui com o mestre, uma pessoa que eu sigo há muitos anos, tenho profunda admiração, né, e estou aqui para dividir, né, para a gente aprender juntos aqui e dividir os aprendizados, né, na aplicabilidade desse método para Product Discovery, que tem criado bastante valor, né, gerado bastante resultado, né, com produtos aí que têm escalabilidade, simplifica de forma incremental esse trabalho da pessoa que tem o desafio, né, de fomentar a inovação em produtos e serviços. Então, eu vou compartilhar um pouquinho aqui e estou aqui para a gente aprender juntos, né, e dividir também aí como que funciona esse quebra-cabeça incremental aqui. Você já chamou carinhosamente, né, da AD Startup, tá tudo certo. Vários colegas também já vêm apelidando, né? Mas a Design Startup é um método, né? Um framework, tem um conceito dentro dele, tem uma parte de cultura também, mas ele é bem estruturado, como você bem colocou, Mário, ele é um passo a passo, né? Então isso facilita muito a resolução de dores e gargalos das empresas, né? Para você estruturar ali os quick wins, né? Estruturar um MVP, um roadmap, os incrementos de um produto, até que um produto ele seja acelerado, né? E ganhe escalabilidade, vá para a sustentação. Ele também é aplicado em serviços, né? Em processos, já foi adotado pedaços dele, né? Enfim, eu vou estar dividindo alguns cases aqui, né? A gente vai falar aqui de cases que relacionam curva J de crescimento, né? De produtos que vem sendo bastante procurado por startups que vem conhecendo, aplicando o método e até através de mentoria que a gente também tem através aqui da Scaled Innovation, né? E aí produtos que capturam muito valor, né? E aceleram o processo de transformação organizacional, resolvendo gargalos e dores através dessa alavanca que é a inovação, né? Esse motor, eu vou falar bastante aqui do motor, né? Da inovação e como isso pode criar valor para você que precisa e tem desafios, né? E tem serviços dentro da sua companhia. Eu me chamo Fábio Correia da Cruz, né? Sou apaixonado por inovação desde criança, né? Aí em diversas indústrias, né? Eu vou compartilhar um pouco aqui, Mário, Vamos passar lá, bem vou colocar brevemente a uma tela aqui. apresentação, Vamos lá. botar brevemente uma apresentação aqui, meu amigo. Tem um QR Code que tem todos os meus contatos, né? LinkedIn, Instagram. Nós temos um canal no YouTube também, relativamente recente, né? Estruturamos após a publicação do livro.
no ano passado. Temos um canal também onde dividimos artigos, né, artigos para pessoas que pensam em trilhar essa carreira de inovação, né? Como que eu faço para me tornar um diretor de inovação? Então tem uns vídeos bem legais lá para ajudar, né? Tem resumo de livros, infográficos. Então, falando um pouco do Fábio, né? Antes de mais nada, eu sou o pai do Ian e da Ana Clara, né? Sou casado com a Tatiane. Para mim é um prazer estar dividindo aqui a respeito do método da Design Startup com vocês. A minha escola é bem fundamentada em Design Thinking, como você bem trouxe aí à tona, né? Eu trabalho há muitos anos com Design Thinking e tive uma escola, trabalhei em startups brasileiras, né? E aí fui estudar na Virgínia em 2014, estudando sobre startups americanas, né? Qual era o modelo que elas adotavam, ferramentas, como que era o business delas, né? A parte do Scumter também, né, que vem lá da economia, essa parte de inovação através da destruição criativa. Em 2018 fiz uma especialização lá em Stanford também em inovação, né, em liderança e inovação, e sou um cara apaixonado por inovação e pelo tema. Né, e aí tem vários outros institutos aqui que me ajudaram muito na minha formação, na minha cultura, né, e que eu carrego com muito carinho aqui, associados à parte de Enterprise Business Agility, Scrum Alliance, o PMI, o Institute for the Future, Gestão 3.0, Value Stream Transformation. Eu também sou educador, né? Já tive o privilégio, oportunidade de lecionar em MBAs na Faculdade de Administração da UERJ. Então, é um pouco do Fábio, né? Acima de tudo, eu sou curioso, né? Trabalho aí mais de 25 anos com transformação digital, com tecnologia, e sou o criador do método da Design Startup e do framework de Scaled Innovation, que está bem integrado, e vou estar compartilhando aqui com vocês hoje, além de facilitar, né, a aplicabilidade no método, co-criando aí com equipes. A gente nunca cria nada sozinho, né? A gente sempre co-cria com pessoas que a riqueza, né, da diversidade, do conhecimento das pessoas é que nos ajudam. E o método ajuda essa jornada, né, da gente tornar ela bem incremental, bem integrada, né, e facilita e simplifica essa estrutura, né, de entender ali qual que é o roadmap de um produto, o que pode constar como MVP, os incrementos. E assim, já atuei em várias startups que tiveram produtos que tiveram escalabilidade, né, por todo mundo, tem milhões de usuários, né, no meio de transportes, vou compartilhar um pouco mais adiante. Então, meu amigo, você fica confortável de... Vamos lá. Vou juntando as perguntas aqui no final, mas vamos lá. Fica confortável, Mário, de comentar e perguntas são bem-vindas, né? A interação é muito bem-vinda, tá? Eu vou compartilhar um pouco aqui de onde vem, né? Nossa origem, nossa essência, né? A gente tem uma escola muito baseada lá no artigo, né, de 92, a respeito de Design Thinking, né, do Richard Buchanan, e da escola, né, de Stanford do Hasso Plattner, né, da escola de design lá dos anos 2000. Então, eu sou fã do tema desde essa época, já fiz curso no Brasil, fora, é um tema que eu estou sempre curioso, né? Eu sou um eterno aprendiz e gosto bastante de aprender, de ler, e sou um fã de inovação e de métodos de discovery. Então, saindo dessa estrutura, né, de pesquisa, incerteza, ambientes complexos, né, entrando ali numa estrutura de conceito, protótipo e design, né, de onde saem as inovações, os produtos que nós utilizamos no dia a dia, né, são feitos por pessoas e seguem bastante essa ideia, né, sai de uma confusão inicialmente até uma clareza de usabilidade, de experimentação do consumidor, né. Então, outros pontos, né, que ajudam a trilhar nossa essência e que ajudam aqui no framework da Design Startup é justamente essa parte, tanto do Go Digital quanto do Be Digital, a parte de cultura, né, de inovação, que a gente utiliza para acelerar a transformação digital nas organizações, nas empresas, nas startups, o design centrado no usuário, melhoria e inovação contínua, nós tratamos esses temas bem associados, né, riscos positivos, oportunidades de inovação em processo, em negócio, Value Stream Transformation, né, Enterprise Business Agility,
e Design for the Future, né, que nós acreditamos que são temas muito atuais. Hoje nós já temos muitas ferramentas, né, Mário, que nos habilitam já a gente ganhar e sair na frente, né, a respeito do futuro. Então, tem alguns cases aqui que eu vou compartilhar de 99, né, onde a gente já tratava, já enfrentava desafios, tinha problemas a resolver baseado no futuro do trabalho, né, dilemas que envolvem questões éticas, e nós conduzimos ali com todo respeito, de forma muito orientada a dados, né, e respeitando as pessoas, que é a riqueza, né? A inovação é feita sempre por pessoas. Então, nós valorizamos muito isso. E o nosso propósito, que é Business Innovation, é algo incremental a Business Agility, né? Como que você cria um segundo motor, né? Você tem um motor de muita eficiência dentro da sua organização e, de repente, você agora precisa estruturar uma parte, um programa, uma parte estratégica focada em inovação. A Design Startup foi criada pensando em te ajudar, né? Se essa é uma dor da sua organização, você pode manter o seu motor 1 funcionando ali super eficiente, criando valor para a sua empresa, e se você precisa disruptar, criar novos mercados, ou resolver gargalos desse primeiro motor da sua empresa, você pode se basear na Design Startup para criar um programa, né, de inovação para ajudar a acelerar a resolução de gargalos e dores da sua empresa para que você se torne líder de mercado, crie novos produtos e serviços. Então, é o nosso propósito, né, o nosso grande porquê. Então, entrando aqui já num case específico, né, pessoal, a ideia é trazer aqui para dividir, Mário, casos da vida real, né? A ideia é ir direto ao ponto aqui. Então, meu amigo, eu trouxe para... Tinham inúmeros cases aqui, tinha case de 99 e tudo mais, nós filtramos, selecionamos alguns aqui, e aí de forma bem pragmática, né? Um que nos ajudou, nos trouxe muito aprendizado, e nós ganhamos muito tempo, né? E forjamos, inclusive, o método, foi na transformação digital que ocorreu na área de transportes, né? Que envolveu muita solução de produto com automação e IoT. Né? Em 2003, o mercado, eu não sei exatamente como funciona aí em São Paulo, ou funcionava nessa época, Mário, mas aqui no Rio de Janeiro, né, eu sou aqui de Niterói, mas aqui no Rio de Janeiro funcionava em papel, né? A gente tinha um sistema de transporte completamente diferente do sistema que funciona hoje. O sistema que as pessoas utilizam hoje envolve cartão MyFair, né? Mas o sistema, ele estava naquele ambiente, né, de incerteza, caótico, tinha inúmeras dores e gargalos, tanto para o consumidor, né, para quem recebia lá, eu recebi um talão com uma folha gigantesca, né, e destacava o meu vale transporte. Então tinha o perigo, né, o risco, se fosse assaltado na rua, eu perdia o meu valor inteiro, né, do mês de transporte. Essa era uma dor do consumidor. Aí em São Paulo vocês utilizavam também, Mário? Também. Como é que era o transporte nessa época? Da mesma maneira, né? Tem o papelzinho, pegava o pedaço do papelzinho ali e era a entrada. Interessante, né? E interessante que aqui em Niterói tinha um magnético, mas ainda assim era papel, né? Com uma tarja magnética. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar numa startup. Em 2003, nós fomos pesquisar sobre essas dores, né? E existem dores também para as empresas de ônibus, para os trens, metrôs, ônibus, barca, VLT, todos esses modais, né? Então, nós construímos inúmeros produtos nesse período, né? Trabalhando com muitas hipóteses, pesquisa, indo até garagem de ônibus, fazer muita experimentação, né? Trabalho de pesquisa mesmo. E construímos um cartão, né? Dentro da tecnologia MyFair, um cartão Philips, e ali rodam produtos, né? Que interagem com os validadores, e nós conseguimos transformar, né? Testamos também em outros segmentos que não tiveram um adequado product market fit, né? Então nós aprendemos rápido com isso e focamos onde o produto realmente criou muito valor, né? O produto foi, nós tínhamos um executivo que veio de fora, né? Que conhecia essa solução lá, mas comparando, né? Um sistema da Bélgica ou do Japão de transporte com o sistema de transporte brasileiro, nós tinha muito mais desafios, né, ligados a questões de segurança, de fraude, de benefícios, né, para os clientes, não permitia integração, por exemplo. Então, nós criamos, né, numa escala menor,
e aí fomos incrementando até que isso ganhou uma grande escala, né? E esses produtos foram amplamente utilizados, né? Hoje são seguros, entregam funcionalidades como esse exemplo que eu dei, né? Da perda do cartão. Se você perde, você pode ligar para uma central, alguém bloqueia o seu cartão, a pessoa Uhum. que levou, né? Que Solicita um furtou, outro fácil. solicita um novo, por exemplo, e aquele seu fica bloqueado. Quando alguém for tentar utilizar em alguma, ele vai entrar numa lista negra, né? E a pessoa não vai conseguir fazer o uso. Esse é um Uhum. dos problemas, né? Fora questões ligadas à fraude, a inúmeros outros problemas que, tanto para as empresas, quanto para o cliente, né? Quanto para a segurança de todos, né? Foram resolvidos através dessa solução, que aí, posteriormente, sendo construída, né? Do zero, aqui atendendo às necessidades aqui do Rio de Janeiro, para vans, ônibus, trens, metrô, barcas, VLT, ficou interessante, né? Um produto mais robusto e que posteriormente foi vendido para a Romênia, para a Bélgica, levado para Uhum. vários outros países, capitais em todo o mundo. Ficou aí é o efeito da curva J que a gente fala, né? Das Uhum. startups, que tem esse poder de dar escalabilidade do produto. Então, esse é um dos cases, né, que nos ajudou a forjar, porque a gente tinha que fazer muita pesquisa e utilizando. Design Thinking é incrível, eu sou extremamente fã de Design Thinking, né? A gente tem aí um leque de mais de 80 ferramentas, dependendo da indústria, né, que você precisa prototipar, estruturar um produto, um serviço, você tem uma gama de ferramentas muito rica em Design Thinking, Uhum. porém era um processo moroso, né? Nos anos 2000, você levava um mês, de 3 semanas a um mês, para conduzir um processo de discovery, para você ter um produto, o produto certo, né, para se construir. Então, pensando nisso, eu faço aqui até uma introdução, né, Uhum. baseado nessa demora, né, eu precisava viajar, eu morava no interior ainda do estado do Rio, contando um pouco aqui da história, e eu ia para Teresópolis e fazia lá o trabalho e voltava, né, essa semana, eu ia segunda, voltava sexta. Então, assim, eu sempre fiquei muito preocupado de trabalhar de forma muito incremental, né? Por mais que Uhum. tinha esse ambiente de experimentação, de validação, baseado em hipóteses, né? Construindo algo que não existia, né? Então, eu sempre pensei muito em otimizar esse trabalho. Então, nós Uhum. conseguimos construir, né, um método, colocando ali na vida real, em prática, e em 4 dias a gente conseguia fazer esse trabalho de ter uma visão ali do que seria o produto mínimo viável, né, e os incrementos daquele produto, e aí nós fomos validando, né, aplicando em company nesse período, né, mas com o objetivo de facilitar, né, criar um produto centrado nas dores, nos gargalos dos negócios e do cliente, né, mapeando toda essa estrutura e valorando, né, orientando a dados as decisões que são tomadas. Também estruturando hipóteses, um protótipo conceitual, aproveitando que você, naquela janela ali de uma semana, você tem a presença do cliente. Então, ele Uhum. colaborava, ele já participava dos testes, dos protótipos, né? Então, Conseguir colocar isso também em um pequeno período de tempo, eu acho muito melhor, né? A gente, até na gestão de projetos, temos reduzido os assessments, encurtado, né? diagnósticos, porque aí você vai fazer aquele diagnóstico de 6 meses, que encontra 1 hora por semana e também nunca acaba, né? Você tem um comprometimento e uma dedicação da equipe que está envolvida, tanto no levantamento, quanto, enfim, no teste, aí no caso, né? Do desenvolvimento de alguma coisa nova, é muito mais assertivo, né? Exatamente, meu amigo. Então, o método inclui essa etapa também, né? E a ideia é resolver os maiores gargalos. Já tiveram casos, né, onde você, quando você faz uma imersão utilizando o método, você descobre que, na verdade, você tem potenciais, você pode fazer uma descoberta em escala, né? Você tem muitas dores para resolver em um negócio e você, dentro dessas dores, você pode ter ali 5 produtos, 10 produtos, e aí você já consegue, nessa imersão, entender quais são aquelas maiores, né? A equipe Uhum, orientada a dados classifica isso, uhum. e aí você consegue idear aquele produto mais promissor, né? Digamos assim. Então, permite, inclusive, o discovery de produtos em escala. E direcionando, meu amigo, que dor que nós resolvemos, né? Para ser bem pragmático com os colegas que participam aqui da live. Nós resolvemos problemas similares ao que a Blockbuster sofreu
né, em 2012. Né, era uma empresa que era líder de mercado, valia 5 bilhões, e por falta, né, de inovação dentro do mercado dela em seus Uhum. produtos e serviços, uma outra empresa pequenininha ali na época, né, uma startup chamada Netflix, que Uhum. entregava pelos correios, né, É. filmes, e tinha um modelo e foi adaptando o seu modelo. Hoje a gente tem uma inversão de papéis, né? A Netflix experimentou, trouxe novas formas de pensar, de atender, focou no seu consumidor, né? Eu falo bastante disso, Mário, que o consumidor cada vez mais ele é impaciente, né? Uhum. Então, tem até um artigo interessante que a gente tinha na revista Exame, a cada 4 anos saía, né? O novo consumidor. E é Uhum. uma reflexão que eu trago, né? Porque 4 anos já é muito tempo, né? Eu acredito que a cada 1, 2 meses a gente tem um novo consumidor, que Uhum. existe uma gama muito grande de produtos no mercado, de serviços e soluções, né? Muito práticas, e as empresas que não prestam atenção nisso tendem a correr o mesmo risco que a Blockbuster teve de, Com por falta de certeza. inovação, né, vir a deixar de existir, assim como já tivemos algumas transformações foram mais demoradas, né, se a gente pensar aqui na datilografia, outras coisas que acabaram ao longo do tempo. Então, assim, outras dores também, falta de pragmatismo para inovar, né, a gente não quer que o processo, esse trabalho incremental de inovar seja algo moroso, né? Algo que se leve um mês Uhum. ou muito tempo. Então, a Design Startup traz a resolução para esse problema também de forma bem pragmática e incremental, como que a gente inova. Uhum. E focado principalmente em resolver gargalos e dores dos clientes, né, e dos negócios para provocar a disrupção. Né? A ideia é ser ousado, é criar soluções que vão criar muito valor para a organização. Então, compartilhando alguns benefícios, meu amigo, o que o método consiste, né? Ele possui, né? Ele é orientado a dados, a gente valora os gargalos e dores e também as soluções, né? Ambos realizando um brainstorming e depois sempre convergindo, né? Realizando um brainstorming, lendo a opinião do time, que é empoderado, todos opinam, né? E orientado a dados, a gente entende quais são os maiores gargalos, maiores dores, e também, em uma etapa posterior, no momento de propor soluções, né, quais são as soluções mais promissoras, aquelas que vão trazer mais valor e com maior ou menor esforço, onde a gente vai estruturar ali os quick wins, né, os ganhos rápidos, para aí sim a gente tomar decisão, validar ou não hipóteses, né, e incrementar um produto. É um método de 4 dias, Uhum. tem integração com a técnica de Value Stream Mapping da Karen Martin, que é amplamente best-seller, também conhecido aqui na Eu Amazon. acho que isso ajuda muito, né? O fato de você ter esse foco no valor, né? Entender a cadeia de valor da companhia, né, como que De se valor, cria né? valor para o cliente, isso fica muito claro, e o método é totalmente integrado. Envolve, ele permite, né, a descoberta em escala de produtos, tem uma parte de prototipação que você faz com os dados incrementais, né, Uhum. e é um método enxuto e incremental, você vai montando um Lego mesmo, né, e as Uhum. peças elas vão se complementando até você ter um mapa, uma estrutura, né, um canvas executivo e um canvas com backlog, porque você já tem tudo ali, já está com o cliente, né, e não é um backlog assim ultra completo, mas é um primeiro backlog da equipe, né, para a equipe Uhum. entender como que ela pode estruturar ali, desmembrar essas soluções em épicos, features, histórias de usuário, tarefas. Então é interessante para aqueles pontos mais relevantes, né, que seguem uma interdependência, eles já vão ser estruturados num Canvas com backlog, isso em 4 dias. E ouso falar até o seguinte: muitas pessoas que estão se certificando, né, e colocando o método em prática, têm nos dado feedback de quem tem utilizado para transformação de processos, de produtos, de serviços, né? E as Uhum. pessoas conseguem utilizar partes também do método. Então, tem pessoas facilitando em 6 horas, né? Em vez de 4 dias, combina 3 encontros com os colegas na parte da tarde, e aí faz 2 horas num dia, 2 horas no outro dia, 2 horas no outro dia. Os colegas colaboram assincronamente também, né? Nesse período que Uhum. estamos, a grande maioria de home office, isso é importante, dar leveza, né? É, isso Mas tem facilita.
facilita, né? Mas pode ser adaptado e utilizado parte do método ou o método completo, né? Onde a gente aproveita melhor a presença do cliente, a presença da equipe, o patrocinador é super bem-vindo, né? Os executivos, quem conhece dos desafios e todo o time. É um resumo, né? Quanto maior a participação das pessoas, melhor, né? Acho que especialmente aí dos níveis acima, quando a gente observa que você não tem essa participação ou esse comprometimento né, dos gestores ali, aí parece que entra lá só para abrir o workshop e depois não continua, é muito ruim, né? Exatamente. É uma provocação que a gente faz no bom sentido, né? E o método pode ser utilizado, desdobrado de OKRs, por exemplo, né, onde você tem uma parte definida pelos executivos e o time vai desdobrar e vai devolver para o executivo. Né? Olha aqui, ó, a solução é essa. Você aprova, vai custar X, em tanto tempo vai estar pronto um produto mínimo viável, nós já temos também no roadmap aqui quais são os incrementos, e assim o ciclo se repete, né? Dentro de um programa, de um portfólio de inovação, que a gente carinhosamente chama aqui de que você pode instanciar como um motor 2 da sua empresa, né? Enquanto seu motor 1 está criando muita eficiência, valor, você pode ter problemas que você quer tomar a liderança no seu mercado, você pode criar um motor 2 focado em inovação, criar muita inovação para o seu negócio, inclusive ter uma integração futura desses motores, né? Pode chegar num momento que isso pode ter uma sinergia e você integrar o motor 1 e 2 e as coisas se tornarem uma só. Então, isso é um pouco dos benefícios, né? Trazendo outro case, né, vida real, conforme a gente vem trabalhando aqui, eu trago um case que envolve um pouco essa questão do design, né, do futuro do trabalho. A gente passou por um dilema ético e foi tratado por uma organização de telecom com amplo respeito aos profissionais. Mas só para citar um exemplo prático aqui, uma equipe de líderes de call centers, pessoas muito experientes, de alta qualificação, né? Elas foram recrutadas dentro de uma companhia para gerar informações de indicadores, porque a gente tinha uma falta de integração tecnológica, no sentido de que você tinha uma solução, estava numa plataforma, a outra solução estava numa outra plataforma construída lá na Austrália, uma outra mundial, então os dados muito segregados, né, muito separados, e o que foi dada a solução, né, que automatizou, e o que foi feito após essa solução. Foi criada uma solução que integrava todos esses dados, né, que envolvia uma parte de quality assurance, que você tinha monitoria utilizando Totem, isso lá em 99, né, e já passávamos por dilemas éticos ligados à inovação. Tem muita gente que se pergunta hoje, né, a inovação vai acabar com o meu trabalho, com o meu emprego? Longe disso, né, mas é óbvio que existe também uma adaptabilidade. Correto, Mário? Com certeza. E nesse caso aqui, o que ocorreu com essas pessoas, né? Eram pessoas muito experientes, todas elas foram direcionadas para serviços que elas já eram especializadas, né? Porque o trabalho de umas 12 pessoas foi totalmente automatizado. E essas pessoas assumiram posições em serviços específicos de call center, foram controlar projetos de URA, outras soluções que a companhia precisava, né, trazer mais inovação para entregar para o cliente, enquanto esse trabalho, digamos assim, repetitivo, né, e braçal dessas 12 pessoas, ele foi todo ele traduzido numa solução tecnológica. Então, a gente fala um pouco, né, do futuro do trabalho e como que a gente pode conduzir isso de forma ética e você implementar uma inovação e a gente continua amigo, continua almoçando, todos colaboram, né? Foi um ambiente de ampla colaboração e a empresa não desligou nenhuma pessoa. Então, quando a gente fala de transformação digital... se preocupar com isso é muito importante, né? É uma questão muito importante, né? Da gente estar sempre procurando aprender, né? É importante também, mas as empresas têm essa preocupação, essa questão ética ligada, que é muito interessante também. E vários cases, né? Focando aqui no ano de 2021, nós temos inúmeros cases. Esse foi um para a gente provocar esse tema aqui do futuro do trabalho, de que as pessoas não precisam ter medo dele, né? Nem da inovação, porque de forma orientada a dados,
feita por pessoas, né? Quem inova foram as pessoas que conheciam, que tinham os problemas, que tinham os gargalos, e de forma alguma elas foram prejudicadas com a solução, né? Foi uma solução ética, além de inovadora. E vários cases também, tá, meu amigo? Eu vou trazer aqui um case ligado à parte de blockchain que nós utilizamos na nossa EdTech, né? Nós trabalhamos também com uma startup EdTech que é a Scaled Innovation, e até para validar o método, porque uma coisa é você aplicar o método em company, criando valor, né, como consultor, dando consultoria para empresas. Outra coisa é você validar e tornar público, né, publicar um livro, então isso também precisa de validação. Então, vou compartilhar em detalhes um case nosso que envolve blockchain, e a gente pode abrir amplamente aqui, mas compartilho também que, assim, em 2021, nós temos inúmeros cases, né, de MVPs, incrementos de produtos, criando muito valor em muitas organizações, gerando aí muitos milhões em captura de valor, e ajudando muitos times a fazerem esse trabalho, né, que foi uma dor que eu tive lá em 99, nos anos 2000, né, de ter que fazer um processo de Product Discovery que levava de 3 semanas a um mês, né, a gente conseguia... Não tinha um método claro para fazer, né? Exatamente, tinha muita coisa perdida, muita coisa assim que você fazia, mas não usava depois, então a gente foi otimizando e pensando em algumas provocações, e tem alguns aprendizados também que nos ajudaram a estruturar aqui o método como ele foi publicado. Então, assim, antes da gente abrir o método e o case propriamente dito, algo bastante relevante, né, que a gente provoca aqui. No mundo, né, o uso define a melhor solução, né? Tá ligado a essa questão do consumidor que eu afirmei anteriormente, né? Hoje em dia o consumidor é muito impaciente. Aquele produto que tiver ampla usabilidade, né, pelos clientes vai de fato se tornar aí uma melhor solução, tendo em vista que nós já utilizamos ferramentas ICQ, eu posso falar de inúmeras ferramentas que nós já utilizamos aqui que não utilizamos hoje, né? Tá ligado a isso, a inovação, a disrupção, né, e a tornar o mundo cada vez mais inovador, né, e a gente utilizar de forma ética a inteligência artificial, tudo isso está aí para devolver tempo, né, e conforto para a gente ser mais criativo, ser mais ético, ser mais humano, né, interagir mais, escutar as pessoas, e a automação, a inovação está aí para ajudar a dar conforto, né, a trazer conforto para o ser humano. Então, algumas provocações, né, que a gente traz antes de colocar a mão na massa aqui em mais um case da vida real. Sobre cultura de inovação, né? A nossa mente ela é uma frase do Buzz Aldrin, né, um astronauta lá americano, sua mente é como um paraquedas, né? Se não tiver aberta, não funciona. Então, é importante a gente reaprender, aprender, ter uma mentalidade aberta para experimentar, né? Quando a gente fala de inovação, vai envolver colocar diferentes pessoas, diversidade, empoderar todas as pessoas da equipe. Então, isso é muito importante, a gente dar essa abertura e esse conforto para as pessoas. Ter um propósito claro, né? Independente, assim, dos gargalos e dores, é importante a gente saber qual o rumo, né? Essa equipe, ela define, utilizando o método da Design Startup, tem uma parte que ela faz um brainstorming do que é o desafio, né? De forma individual, cada um descreve lá o que entende como é o propósito daquele grupo para a resolução daquele desafio, e depois faz um brainstorming, né? O facilitador da Design Startup, ele lê e promove uma convergência, e os colegas priorizam, né? Esse é o nosso propósito mais forte. É importante a gente conhecer e começar pelo porquê, porque fica fácil, né, Mário? Imagina que eu esbarrei com você... Orienta todas as outras decisões, né? Facilita todo o restante, todas as decisões, compreensões. Se eu esbarrar no elevador com o diretor, precisar falar da iniciativa, do produto, do serviço ao qual eu venho trabalhando, fica muito fácil, fica muito compreensível por toda a equipe. As pessoas inovam, é o que eu volto a falar aqui, né, da importância das pessoas, né, para você empoderar as pessoas, desenvolver uma cultura ambidestra, né, que dê desafio, né, e deixar que elas pensem fora da caixa, inovem, assumam riscos, né, porque inovação envolve assumir riscos,
e orientada a dados, né, buscar atingir metas, né? Existe também a falha, nós sabemos disso, que algumas hipóteses não se validam, mas a ideia é orientar, criar uma cultura de confiança junto com a equipe, e a equipe qualificada, que conhece e que pratica a inovação, ela vai ganhando uma confiança que leva a criar soluções radicalmente inovadoras, atingindo as metas da companhia. E a respeito de futurismo também, né, que envolve a questão de mudança de cultura, novas habilidades, tecnologias do presente, né, que vão trazer aí a liderança das nossas organizações são feitas com as tecnologias do presente, né? E a gente disrupta oportunidades no futuro, que nós estamos construindo, né? Então, a dica é para que todos aí tenham a mente aberta, né? Estudem, pesquisem e principalmente pratiquem, né? Porque, afinal de contas, assim, ideias são incríveis, né? Quando a gente fala de Product Discovery, a gente é bem associado a ideias, mas ideias, como dizem os antigos, né? Valem 5 centavos aí a bacia. Então, é importante a gente colocar em prática, né? Sem execução, Execução é extremamente importante. A gente tirar do papel, praticar, trazer aprendizados, né? Incrementar. Então, meu amigo, assim, dezenas de cases, né, nessa nossa jornada, criando produtos, né, com curva J em startups, milhões em company, e aí como decolar, né, com um case público. Vamos entrar aqui no nosso case, que também faz parte do livro. Muitas pessoas já adquiriram o livro, as pessoas já conhecem amplamente aí a Design Startup. É legal a gente dividir um pouco do histórico aqui, de fato, né? Mas deixar ele em existe... tela cheia aqui. Show de bola. Existe, meu amigo, um framework que nós estruturamos para resolver uma dor, né? Quem trabalha com framework do SAFe, né? Do Scaled Agile Framework, tem lá uma estrutura de um ROAM, que é um quadro, né, com 4 estruturas, perspectivas, que você endereça lá riscos que você vai mitigar, resolver, e eu senti uma oportunidade, né, de direcionar para os POs, para os times, de forma um pouco mais direcionada esses riscos, que eram um mero post-it, né, que nós sabíamos que existia, uma incerteza, e o ARM, né, o Agile Risk Multilevel, foi pensado para ajudar o time de forma simples e ágil, né, aplicar no nível estratégico, tático, operacional, para os times, né, que constroem os produtos, a organizarem, né? Como nós conhecemos também, gerenciamento de projetos, né? Tem um objetivo, eu tenho uma descrição breve ali do produto ou serviço, e ali eu tenho as incertezas, né? Positivas ou negativas. Então, para isso, nós planejamos ali ações de resposta, identificamos causas, efeitos, né? Definimos um dono, um impacto, classificamos se o impacto é baixo, médio, alto, e monitoramos, né? A eventualidade que esse risco pode vir a ocorrer. E nós utilizamos esse framework, além de em company, né, utilizamos na própria startup para validar o produto da Design Startup, aplicando em serviços, né, principalmente no mercado de blockchain, onde você tem riscos todos os dias, né? A gente vem acompanhando as notícias, se você entrar no caderno econômico, né, de qualquer um dos jornais, todo dia você vê que o mercado um dia está em cima, outro dia está lá embaixo, um dia a China, outro dia os Estados Unidos, outro dia é algo no Brasil que ocorre, que influencia o mercado. Então, o mercado é muito dinâmico e tem muita oportunidade, né? Não tem apenas ameaças, ele tem também oportunidades. Nós já trabalhamos, já fizemos experimentos, né, com criptomoedas, né, com blockchain desde 2016, e resolvemos aproveitar esse nicho para explorar oportunidades, né, riscos positivos. Então, novamente, case da vida real, nós pegamos de fevereiro a junho, e aí aqui nesse quadro a gente até compara com índices de mercado, né? Foi o auge da crise, é triste a gente falar, né? Uma crise sanitária assim, sem precedentes, que afetou, né, a vida de milhares de pessoas, infelizmente, a gente lamenta profundamente. Muito impacto negativo. Gerou muito impacto negativo, né? Inclusive no mercado financeiro. E nós realizamos esses testes, né, e afirmamos, olha, se a aplicabilidade desse framework, né, lendo notícias de mercado e explorando oportunidades positivas, a gente conseguir fazer operações de compra e venda e a gente conseguir ter êxito, né, acerto ali na grande maioria das operações, acima de 80% foi a hipótese que nós
definimos. Então, a gente acredita que o método, realmente, ambos funcionam, né? Tanto o Agile Risk Multilevel quanto a Design Startup é uma prova de que cria valor. Então, essa aqui foi a performance, né? No modo Skin in the Game, eu vou deixar o link aqui, tá no próximo slide. Vocês podem baixar uma planilha que está disponível pública, né? Tem lá todas as operações, o dia, o que foi feito, enfim, tem todo lá o histórico detalhado. Mas comparando de forma bem pragmática, né, com o índice Ibovespa, o IFIX, né, de fundos imobiliários, a poupança, essa foi a única, né, que não teve queda, né, não teve ameaça Não, e a não teve derrubou. risco. Mas também teve uma performance bem baixinha, né, a gente vê ali 0,25, 0,24, e diferente dela, né, a gente explorando oportunidades de mercado, operando ora no mercado de blockchain, ora no mercado tradicional, a gente conseguiu ter os ganhos, né, dessa barra em azul, né? Tivemos uma captura de 23% dentro desse período de 5 meses, em plena período de crise econômica, né? Então a gente ficou bastante contente com o resultado, né, das 196 operações realizadas, né? Aí aqui é uma análise específica de cada uma dessas operações, né, tem uma análise de causa, efeito, possibilidade e resultado que nós exploramos. Então, parece rápido, né, mas foram 5 meses para validar. A gente traz essa reflexão do Reid Hoffman, né, sobre a questão da vergonha. Se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você demorou muito para lançar. Então, era o que a gente tinha em mente, né, precisamos validar, e assim nós fizemos em 5 meses, testando, né. Como resultado, tivemos ali 91% de acerto, que é um índice bem interessante, um número de 178 acertos, 18 erros, né? Prejuízos, na verdade, a gente não chama nem exatamente de erro, mas operações com prejuízo, e a grande maioria, né, 178 com lucro, rentabilidade em 5 meses de 23%, maior do que muita carteira de investimento, né? 196 negociações, né, de compra e venda, e uma média ali de 4,66% ao mês. E aí validando, né, o produto e a nossa hipótese, né? Então, foi um caso de muito aprendizado, né? Algumas pessoas até, quando nós dividimos, né, com os colegas, alguns até perguntaram, poxa, Fábio, eu posso deixar um dinheiro com vocês, que vocês operam para a gente? E também perguntaram, né, poxa, vocês estão pensando em mudar de ramo, né? Não, deixar claro aqui, Mário, a gente entende com bom humor, né? É óbvio que a CVM não permite isso. Foi um bom teste. Mas foi um bom teste. Então, o propósito foi unicamente aqui dos testes. Aí tem nesse link bit.ly/advalida1, né? Vocês podem digitar no navegador, no smartphone, que vai baixar lá detalhadamente quais foram as operações utilizando bitcoins, litecoins, criptomoedas, né? As datas, tem todos os dados públicos. Legal. E aí, entrando na agenda, meu amigo, entrando aqui na agenda de como funciona o método, né? Falamos ali como que estruturamos, contamos um pouco da história e como que funciona a agenda da Design Startup. Nós classificamos em primeiro e segundo tempo, né, e tem 4 estruturas ali. Uma primeira focada na compreensão e imaginação, né, de dores e gargalos, propostas de solução de forma criativa, valoração e priorização de todos os dados que esse time traz com muita riqueza de conhecimento, né, e consolidamos e apresentamos isso de forma estruturada, né, tendo também um protótipo ali para entender se o cliente já pode nos dar um feedback a respeito da solução, se esse MVP seria o to be, né, no desejado dele, ele vai criar valor, quanto que ele vai ter de uso, né, vai ser utilizado. Quanto mais interação e feedback tiver, melhor nesse processo, né? Exatamente, a ideia é aproveitar a presença do cliente para colher o feedback dele, né? Então, assim, no primeiro dia, a gente tem um team building, né, uma formação, um check-in, as pessoas se conhecem de diferentes áreas, o cliente, os especialistas, né, arquitetos, o sponsor. Então, feita essa apresentação, é feita uma contextualização de um desafio, né, pode ser desdobrado de um tema estratégico da companhia, um tema que foi priorizado num portfólio,
ou que vem desdobrado de um OKR. Então, com base nisso é feita uma contextualização por um especialista ou por um sponsor, né, que quer muito a resolução daqueles desafios. Temos um painel de dúvidas e ideias para que todos fiquem confortáveis de colaborar sincronamente ou assincronamente, né, o quadro fica lá disponível para a equipe colaborar sob demanda, né? Pintou uma ideia, você vai lá e anota, não perde a ideia, né? Uhum. Esse hábito, eu tenho post-it na minha cabeceira, porque às vezes eu acordo com ideias, então guardar, isso é muito importante. e se eu não anotar, às vezes eu esqueço depois, então eu gosto bastante dessa ideia de criar uma área para isso, bem legal. Um entendimento do fluxo de valor, né? Como que existe uma cadeia, né, de valor que entrega valor para o cliente. Então, a questão da Carimart, né, de Value Stream Mapping, é totalmente integrado, e temos um canvas do cliente, né, que é o T-Canvas, que nós chamamos, onde nós identificamos ali as personas, né, quais são os clientes que vivem aquele contexto, daquele desafio, dentro daquele processo. Então, com essa compreensão do cliente, a gente busca entender quais são os seus gargalos, dores e também expectativas, né? Suas características, seu perfil, como que ele se relaciona conosco. E aí, feito isso, a gente, de forma incremental, né, aproveita dessas dores dos clientes, né, dos diferentes perfis de cliente, e a gente traz para priorizar. Então, a equipe faz um brainstorming, né, cada um entende lá. Nós temos 3 formas de classificação orientada a dados, tem planilha, dá para fazer de diferentes formas, né? De acordo com o negócio, com o desafio, você pode utilizar a sequência de Fibonacci também, e feito isso, a equipe, ela classifica e tem uma compreensão, né, daquelas dores e gargalos que precisam ser resolvidos, priorizam, né, as dores e gargalos a serem resolvidas. O que nós chamamos, né, da matriz de priorização por fluxo de valor financeiro, né? E isso fica claro ali quais são os maiores gargalos e dores para resolver. A equipe é estimulada, né, provocada a criar, definir um propósito, aquilo do começar pelo porquê, né? Nós empoderamos toda a equipe a opinar e promovemos a definir também objetivos do que nós queremos solucionar, as exclusões, né, o que a gente vai deixar de fora, batizar uma solução, um produto ou mais de um produto, se for o caso. Então o time já propõe, né, são sessões rápidas de 15 minutos, 10 minutos, onde a equipe vai lá e preenche essas 4 dimensões, né, e depois a gente vem lendo e convergindo, os colegas vêm comentando, colaborando, combinando as ideias, e aí você já batiza um produto, já sabe o porquê, né, que você precisa dar uma solução para aquele produto, e já tem uma estrutura incremental, né? Você vem aproveitando ali do primeiro dia, lá do canvas do cliente, do fluxo de valor, você copia e cola literalmente, né? E vai aproveitando de forma incremental, ganhando tempo. E parte para a parte de proposição de soluções, né? O time, ele replica as dores, né, gargalos e as expectativas associadas a essas dores, para ligar já a necessidade ligada àquela dor do cliente, e o bacana de aproveitar o cliente estando conosco, né? E aí o cliente, toda a equipe faz uma sessão criativa, né? A gente faz uns breaks, uns intervalos, e a equipe propõe, né, soluções para a resolução daqueles gargalos e dores do cliente, atendendo também às suas expectativas. Dessa proposição de soluções, o time faz uma classificação no dia seguinte, também orientada a dados, entendendo ali uma escala de esforço, né? Principalmente aquelas pessoas que têm um conhecimento técnico, né, a respeito do esforço de construção daquela solução proposta, e também conhecimento de negócio. Quanto que isso vai criar de valor em termos de experiência do usuário, para o cliente, para o consumidor, se é baixo, médio, alto. Também temos 3 formas de fazer, né? Orientado ao valor financeiro, ou se não tem esses dados, podemos utilizar a sequência de Fibonacci, também fazendo um brainstorm, né? Todos classificam, a gente lê a opinião da maioria, a gente tem uns questionários que a gente utiliza para fazer isso, então fica muito rápido. Como cada um faz essa análise individual, a gente já lê o resultado com a opinião da maioria e permite, óbvio, a convergência, né? A gente o tempo todo diverge e converge. Então, os colegas podem opinar. A maioria acha que
algo tem um esforço muito grande, mas tem um especialista que falou, não, isso é muito simples, eu já fiz isso, olha, e aí a opinião mudou, tudo bem, é bem-vinda, a equipe faz o ajuste, e ali nós classificamos os quick wins, né? Quais são as soluções que vão criar mais valor para um produto mínimo viável? Assim nós estruturamos o produto mínimo viável, e aquelas que têm um valor menor e um esforço um pouco maior ficam estruturados ali para os incrementos do produto, né? Aqueles que nós vamos puxar posterior a entender se o produto mínimo viável ele validou as nossas hipóteses ou não. Então, até sequenciando, né, após essa, eu já acabei falando aqui do segundo intervalo da priorização, nós estruturamos um cartão de hipótese, tem um formato de frase proprietário do método, né, onde você Legal. estrutura lá como você parte de uma premissa, né, principalmente falando de inovação, envolve muito essa questão de hipóteses, e como que, baseando-se nela, você vai validar ou não, imaginando um futuro dessa solução, né? Esse MVP pronto daqui a 2, 3 meses, que hipóteses nós podemos assumir, né? Que elas são capazes de trazer de resultado, através de variáveis, de métricas, né? De forma bem smart, digamos assim. E aí, feito isso, nós combinamos, né? Também copia e cola, totalmente incremental. A gente coloca aqui como opcional porque algumas equipes falam, olha, não é necessário fazer o protótipo, mas nós recomendamos que façam, né, para aproveitar o tempo do cliente junto à equipe. Então, nós copiamos e colamos a jornada do cliente que está ali no T-Canvas, perfil dele, os dados do cliente que nós já conhecemos e as soluções, apenas as selecionadas no MVP, né, estruturamos em um canvas de prototipação. E ali nós colhemos um primeiro feedback para testar a respeito da usabilidade, qual a opinião do cliente, também num brainstorming, né? De forma anônima, todos participam e informam se vão utilizar muito ou pouco, se gostaram, se não gostaram, se acham que tem que ter melhorias, né? Algumas soluções não foram bem propostas, e a gente aproveita que está todo mundo junto ali para escutar o cliente, escutar os especialistas e já fazer os ajustes que o produto precisa. Feito isso, nós consolidamos também de forma incremental num Canvas executivo, onde tem ali investimento, captura de valor, hipóteses, né? O perfil dos clientes que nós estamos atendendo, né? Nós propomos que aquele produto vá resolver e já deixamos guardado, né? Os incrementos ficaram ali no dia 3 já organizado e nós podemos levar todos eles para um canvas do backlog do produto, né? Estruturando ali o perfil do cliente, quais são suas dores e expectativas, e desdobrando ali épicos, as funcionalidades, as soluções propostas, né? Desdobrando ali em histórias de usuário, tarefas, para ajudar o time já nesse início de trabalho, partindo, né, de um backlog, mas já tendo uma visão tanto do o que faz sentido, né, para a validação da hipótese, junto do que é o produto mínimo viável, mas também com uma visão de quais soluções, né, foram propostas lá para os incrementos desse produto. E concluímos, é óbvio, com uma retrospectiva, né, avaliando os aprendizados, o que a gente pode melhorar, e sugestões de melhoria também, o que não foi tão bom, o que foi bom, e uma avaliação, né, de Net Promote Score, né, o quanto que a pessoa indicaria essa jornada de trabalho para os seus colegas. Então, é uma boa prática, né, realizar uma retrospectiva, pode ser feita inclusive ao final de cada dia, né, e como é bem leve a estrutura do framework, Permite fazer ajustes para os próximos dias, né? Exatamente, você já escuta a equipe, já faz qualquer ajuste. Olha, faltou a presença de uma pessoa do departamento de contabilidade, né? Você assim já está lá no provavelmente outro dia. Já está lá no outro dia. Então, existe, óbvio, uma preparação, né, uma comunicação a respeito das pessoas. Existe uma sensibilização, na verdade, para explicar como que vai ser essa jornada, e aí a jornada de fato ocorre. E é basicamente essa agenda, né? E essa agenda, ela busca trazer um fator wow, né, de ousadia nas soluções que você vai propor ali para o MVP. É uma provocação que a gente deixa, né, e eu trago aqui uma frase do Steve Jobs para que você leve, né, quem for aplicar o método ou utilize outro método, também leve essa provocação, né, se a sua solução vai criar o fator wow, né, e o Steve Jobs, ele falava que para que você fosse uma referência, né, em qualidade, é interessante que você seja uma referência em qualidade, porque as pessoas não estão acostumadas
em ambientes onde a excelência é esperada. Então, quando você cria um motor dentro da sua empresa, baseado nessa melhoria contínua, nesse aprendizado contínuo e na inovação contínua, buscando resolver os gargalos e dores da sua empresa, você vai criar um processo, né, uma cultura de inovação que vai levar à excelência. Então, isso aplicado repetidas vezes, escalado dentro de uma companhia, tem um potencial gigantesco de criar muito valor e excelência, geralmente, dentro dos ambientes. Legal, pô, muito bacana. Aqui, meu amigo, a agenda é gamificada, né? Nós pensamos a design startup, porque alguns processos, assim, a ideia é que não fosse um processo moroso ou cansativo, né? Então, nós gamificamos essa jornada. Então, o facilitador do método, ele tem um quadro onde ele confere badges para as equipes conforme a equipe vai avançando, conforme o jogo, né? A equipe tratou lá os desafios do primeiro dia, o facilitador ele vai concedendo badges, né, para esse time, e é interessante quando você está em um programa de inovação, tem vários times aplicando, você consegue ter essa visibilidade num quadro de como estão todos os times, né, eles estão avançando, você reconhece e valoriza o trabalho das pessoas, a contribuição dos indivíduos, que a grande riqueza do método está na cabeça das pessoas, né? A inovação sempre vem, toda inovação que nós temos no mundo, né, foi criada através da cabeça de uma pessoa. Então, nós valorizamos muito isso. Aqui é um exemplo de um quadro, né, que nós estruturamos dia 1, dia 2, dia 3 e dia 4. E aqui no quadro tem todas as ferramentas que você pode fazer aplicabilidade, pode adaptar, né, pode utilizar um pedaço, pode, mas como o método é bem enxuto e incremental, nós recomendamos que você utilize todas as no final das contas, já é pouco tempo, né? Eu vejo isso até no Sprint Method e em alguns outros, né? Às vezes o pessoal quer encurtar mais ainda. Até dá, mas, poxa, também talvez se esvaziar tanto o método ali, não vão fazer em uma tarde, né? Também não dá tempo nem de se aprofundar em nada. Eu acho que também precisa ter um esforço, né? Se a gente quer inovar, não dá para ser tão expresso assim, né? Exatamente. Eu esqueci de colocar aqui na apresentação um quadro, né, que tem uma figura que é bastante ligada a isso que você afirma, Mário. Que, assim, existem pessoas que querem, né, inovação e tem uma fila também para as pessoas que querem inovar. As pessoas que querem inovar de fato, né, é interessante que elas passem por essas ferramentas, né, entendam o propósito, deem autonomia para o time participar, para colaborar, para construir produtos radicalmente inovadores. Então, existem duas filas, né? A gente vê uma fila gigantesca, justamente ligada a quem quer inovação, quem quer, né? Mas tem uma outra fila que é quem quer inovar. E quem quer inovar quer a excelência, né? Quer aplicar, se o método já é enxuto, né? Eu me recordo lá de 99, 2000, onde eu levava um mês para fazer esse trabalho. Agora eu consigo fazer o método ele é facilmente aplicado em uma tarde, né, em 4 dias, na parte da tarde ou na parte da manhã. Por isso que a gente chama até de intervalo, né? A gente não chama nem de manhã ou tarde. Nesse modelo digital, né, a gente tem uma preocupação grande com os indivíduos. Então é importante você fazer as quebras, ter uma pausa para tomar uma água, um café, até para oxigenar as ideias, né? E aí voltar de forma incremental o próprio proveito, né? De você pegar o que você trabalhou e discutiu de forma colaborativa com a equipe em um quadro e tirar proveito dele no próximo e incrementando, já te dá muita produtividade. Então, 4 dias para você ter um produto com protótipo, com backlog, bem estruturado, a qualidade, se você busca excelência, a qualidade, eu recomendo que você use de fato todas as ferramentas, né? E ele tem essa estrutura aí para organizar, né? O MVP, incrementos do produto, incremento 1, 2, aqui eu passei bastante sobre o que ocorre, né, na agenda, e essa é uma visão direta de um quadro, né, que a gente utiliza no treinamento dos facilitadores do método. Nós temos uma certificação, né, de Design Startup Facilitator. Esse é um quadro do Facilitator 2. É um board, né, mas tem outras ferramentas também, PowerPoint, tem diversas formas de fazer, e nós ensinamos, inclusive, compartilhamos, né, dividimos com os colegas
como você pode facilitar, preparar, comunicar, configurar e aplicar cada uma dessas ferramentas na nossa escola de inovação. Bacana. E aqui um pouco falando sobre a cultura, né, da Design Startup, como que isso integra-se dentro do Scaled Innovation Framework, que é esse programa de inovação. A gente destaca aqui a Design Startup, né, que traz a questão da cultura, né, de inovação e empreendedorismo, e o Scaled Innovation, que é para você aplicar essa estrutura em escala, que aí tem temas mais estratégicos, né, voltando ali a trazer a inovação não apenas para nível de times, produtos e serviços, mas também do estratégico, tático e o operacional, né? É interessante que a inovação ela seja 360 graus e ela tem um link direto, né, entre a camada executiva e entre os times que aplicam ela, que fazem a inovação acontecer de fato. O Agile Risk Taking, né, que é aquele canvas que nós vimos ali do Agile Risk Multilevel, que ajuda também você a utilizar e organizar riscos em qualquer um desses níveis, né, indivíduos empoderados na produção de produtos com grande qualidade, focar no sonho do cliente, né? A ideia não é criar um produto que atenda aquela necessidade do cliente, a ideia é criar algo que encante o cliente. Então, é priorizado, né, você criar o fator wow, encantar e criar o produto dos sonhos do cliente, aquele que ele tinha um baita gargalo, imagina, né? Como esse exemplo vários exemplos, né, do sistema de transporte, outros que tinham aqui de 12 pessoas que ficavam lá trabalhando no Excel, que é uma ferramenta incrível, né? Mas elas tinham um trabalho duro ali para produzir muita informação para análise da diretoria da companhia, e você vai lá e disrupta um processo, né? Valoriza as pessoas, valoriza o conhecimento delas, premia, né, o time no final, e cria uma solução que ninguém nem imaginava, né? O pessoal, no final, vai virar seu amigo, inclusive, já era, né? E vai querer almoçar e continua a amizade, porque no final criou algo dos sonhos para a pessoa, que era uma dor, um gargalo, virou tudo de bom. E a produção enxuta, né, de produtos e serviços dos sonhos. Então, essa é um pouco da estrutura. Aqui tem uma visão do framework de inovação em escala, né, que envolve você fazer discovery. A Design Startup está ali como ferramenta, como framework para criar, né, produtos e serviços inovadores para alimentar uma estrutura dentro de um programa, de um portfólio de inovação, com integração, né? E também para promover a transformação dentro da organização, né? Nesse nível estratégico. A gente recomenda, né, que são ali 6 passos, né, de sensibilizar, se a gente for utilizar o framework, né, para ajudar a transformar ou criar um motor 2 dentro de uma companhia, utilizando Business Innovation, né, a gente recomenda que exista uma sensibilização e uma preparação da equipe que vai realizar esse trabalho. A gente vai fazer um entendimento da descoberta, análise do estado atual dessa organização, dessa área, juntos, né, com essa equipe, com a liderança, com o patrocínio, que é fundamental, desenhar um estado futuro desejado para uma área, para uma empresa, para promover uma disrupção, um programa de inovação com grande amplitude, né, que vai acelerar a inovação na empresa, planejar a inovação e a transformação para que ela venha ocorrer e tenham pitches, tenham pessoas propondo a inovação dentro da companhia, isso torna parte da cultura, executando essas soluções, produtos e serviços, né, de inovação dentro ali do portfólio da companhia, com uma análise de investidores, né, dos business owners, dos sponsors, né, dos patrocinadores. As áreas envolvidas, né? As áreas envolvidas, exatamente, e focado na gestão da melhoria contínua, melhoria e inovação contínua, né? Sempre aplicou o método, não acabou o trabalho só começou, né? Esse trabalho ele não tem fim. Então, 4 pilares ali que a gente soma, né? Essa estrutura que é Business Innovation, Business Agility, né? Essa parte de Value Stream Transformation, Lean Portfolio Management também, OKRs, transformação cultural de pessoas, né? Qualificar, treinar as pessoas é muito importante para que a mentalidade esteja apropriada, para que todos tenham ampla colaboração, né? E abertura à inovação, a entender que hoje o consumidor pensa de uma forma, no mês que vem o consumidor já pensa de outra forma, e o seu concorrente já
está colocando uma solução diferente, e é interessante você criar essa cultura de inovação e melhoria contínua. Legal, muito bacana. Aí, meu amigo, aqui é a parte um pouco de merchandising, você me perdoe aqui, Claro, não, coloca aí. só Só visitar compartilhar depois. para o pessoal visitar depois a nossa escola de inovação, né? Tem aqui o nosso site, alguns cursos, temos cursos de OKRs, né? O curso da Design Startup, para você se tornar um profissional certificado no método, né? Poder aplicar e acelerar a transformação através da inovação e do empreendedorismo na sua empresa. Ele tem 3 cursos, né? Um curso mais básico para compreensão, o Facilitator 1, que é um curso completo, 100% digital, e o Facilitator 2, que não tem nem sequer apresentação. Aliás, um também não tem apresentação, não tem PPT, mas ele é totalmente de cocriação, né? Eu trago problemas de mercado, desafios, né? Empresas para a gente disruptar, e a gente cocria soluções inovadoras para disruptar aquele mercado dentro daquela empresa em 3 dias. E aqui eu sei que vai ficar aqui no YouTube, né? Para quem assistir posteriormente vai ter perdido, mas todo mês, a cada 2 meses ou a cada mês, a gente está sempre abrindo turma. E para quem quer já colocar em prática agora, a Design Startup Facilitator 1, ele é 100% completo e 100% digital, né? Pode acessar agora. E o Facilitator 2 é esse ao vivo, onde a gente tem essa cocriação. Existem outros facilitadores, além do Fábio, né? Que também podem ministrar o treinamento, mas eu participo, né, da maioria deles. Tenho uma preocupação muito grande com a qualidade desse treinamento, né, que é 100% mão na massa, não tem PPT, e é muito prático, né, vida real, é trazer problema real e as pessoas proporem soluções reais. Trabalhar em equipe ali para resolver. Trabalhar em equipe para resolver, exatamente. E é Bacana. isso, Mário. Então, eu deixei Legal. aqui só os meus contatos, meu amigo. Nesse QR Code tem um link aqui para coleta de algum feedback que vocês queiram deixar. O meu nome, né? Eu sou founder e head de inovação da Scaled Innovation, está aqui o meu e-mail. Tem um link aqui para quem quer conhecer através do livro na Amazon, livro da Design Startup, e o nosso canal no YouTube também, chamado Scaled Innovation, onde nós compartilhamos, né, artigos e coisas ligadas à inovação e empreendedorismo. Legal, pô, muito bacana, muito bom mesmo. E aí, o que você achou, meu amigo? Temos dúvidas? Excelente, não, é isso aí. Acho que o pessoal estava bastante aprendendo aqui, na verdade, né, e perguntas em relação à relação do design thinking e a gestão ágil com o método, mas acho que o passo a passo do método ali já explicou um pouco melhor o seu funcionamento, né? Então, se você tiver algum comentário aí, como que foi a criação, você trabalhou muito tempo com o design thinking também, né? E o uso da gestão ágil com o design thinking, o desenvolvimento de produtos, serviços, a prototipação, aí como que você chegou no método em si, né? Você aplicou ele bastante tempo em consultoria, não foi? Exatamente, meu amigo. Essa parte da agilidade, né, já tem muitos anos, né, que eu também trabalho com design thinking. É até difícil lembrar, mas tem mais de 10 anos com certeza, né, esses cases que eu afirmei ali de 99 não, né, de 2003, principalmente no mercado ali, nessa transformação dos sistemas de transporte, né, nos anos 2000, eu trabalhei bastante com design thinking, e ali começou a minha escola, né, em 2003 com design thinking. Eu já tinha lido artigos, já tinha interesse, né, mas ali eu comecei a executar em grande escala, porque a gente teve um ano para criar muitas soluções, né, e soluções foi fazendo as adaptações que não existiam. Então foi assim, com base na dor, né, e nos problemas, que nós criamos o método, né, para adaptar das 80 ferramentas lá de design thinking, né, para a gente estruturar aqui de forma incremental aquelas que iam ajudar a resolver a nossa dor de fazer de lá para Teresópolis, pregar a serra aqui no Rio de Janeiro, quem conhece, né, e fazer o trabalho em 4 dias e sexta-feira ali para acompanhar com o cliente e voltar na sexta. Então foi muito útil nesse sentido, né. E foi criado com base numa dor pessoal e de outros colegas também, né? E vem criando muito valor para vários outros colegas que vêm aplicando, já se certificaram, né?
existe uma comunidade de pessoas já certificadas e o método vem crescendo aí mês a mês, graças a Deus, meu amigo. Bacana. É muito bom. Bom, chegamos aqui ao final, mas um prazer enorme, né? Volte sempre aí, Fábio, quando tiver mais casos, né? Tiver aplicando aí com o pessoal, que realmente eu acho que essa questão de a gente ter um método estruturado facilita bastante, né? Você ter agenda gamificada, seguir esses passos. Muita gente tem dificuldade em por onde começar ali, né? Todo mundo quer inovar, como você falou, mas aí como que eu vou inovar, né? Vou pensar fora da caixa ali, sem ter um método, sem ter etapas, sem perguntas, sem ter os questionamentos que são necessários ali para você poder realmente criar alguma coisa e que tenha a participação dos outros stakeholders, né? Então, muito bacana o método, parabéns, né? Quem quiser vai lá dar uma olhada no livro, tanto no site, o Scaled Innovation, coloquei o site aí na descrição também, mas tem o livro na Amazon, quem quiser conhecer um pouquinho mais, para se engajar realmente, né? Você quer aprender sobre o Product Discovery, se tornar um Product Owner, um especialista e um facilitador em Design Thinking, é uma excelente oportunidade, né? Isso aí. Maravilha. Mário, eu agradeço demais a oportunidade. Para mim é uma honra, né? Estar aqui Prazer. podendo dividir, é um prazer gigantesco. Agradeço demais o espaço, né? E estamos aí, meu amigo. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de compartilhar. Desejo que crie muito valor para todas as pessoas que fizerem uso aí. E é importante a gente estar dividindo e compartilhando e também escutando e aprendendo, né? E contem conosco. Muito obrigado, meu amigo. Com certeza, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, Fábio. Muito obrigado. Grande abraço.